A franquia Bend, ela meio que evoluiu conforme esses anos, tendo os seus... Bem, até agora, haviam 3 jogos da franquia Bend. Bend and the Ink Machine, Boris and the Dark Revival e Bendy Nightmare Runner. Mas esse quarto, ele mudou completamente a história de Bendy. Então, venha comigo nessa jornada que agora irei explicar a história de Bendy. Capítulo 1. A história de Joy Drew. Toda essa história, digamos assim, ela começou em 1901, o ano de nascimento de Joy Drew. Que bom, Joy Drew é esse cara aí. Joy Drew, antigamente, ele era um cara agressivo e invejoso. E bem, ele era assim, né? Muita gente não gostava dele assim antigamente. E o Joy Drew tinha criado a Joy Drew Studios e ele e mais uma pessoa trabalhavam nela. E o nome dessa pessoa era Henry. O Bendy, o desenho, teve poucos cartoons, já que eles discutiam muito, mas muito mesmo. Eu vou passar alguns cartoons aí na tela. E bem, para representar a agressividade e inveja de Joy Drew, ele construiu uma máquina de tinta que daí ele criou um mundo de tinta do estúdio. Era meio que um mundo infinito de tinta alternativo da vida real, mas ainda não tinha nenhuma das criaturas que habitavam. Mas um dia, Joy Drew conheceu alguém. E o nome dela era Suzy. Bom dia. A Suzy, que seria a dubladora oficial da Alice Angel. Bem, a Suzy, ela meio que conseguiu mudar, por um milagre, ela conseguiu mudar a agressividade e inveja de Joy Drew para diversão e alegria. Assim, fazendo o Joy Drew se importar mais com as outras pessoas do que com ele mesmo. Então, depois disso, o Joy Drew voltou para a máquina de tinta. E como ele tinha criado aquele mundo para representar sua agressividade e inveja, e para representar Joy Drew, para representar sua alegria e diversão, criou uma filha com a máquina de tinta e a nomeou de Audrey. A Audrey, no início da vida dela, meio que chamava o Joy Drew de tio. E eu sei que é meio estranho,
Mas depois disso tinham 4 funcionários na Joy Studios. E aí que acontece os eventos de Bendy Nightmare Run. Esse foi o primeiro jogo da franquia que aconteceu. Mas bem, ele não faz nada de incentivante para história. Ele é só meio que o que rolou no desenho. É só a produção do desenho até o desenho ter fechado e acabado de vez. E a Audrey, ela quando cresce, ela vai trabalhar na Art Gomes. Mas por que trabalhar na Art Gomes? Bem depois do Bendy and the Nightmare Run, quer dizer, Bendy Nightmare Run, que seria, né, o que aconteceu no desenho do Bendy, a Art Gomes, ela comprou a Joy Studios. Mas era a favor de uma outra empresa chamada Gent. Para quem não sabe, a Gent é uma empresa de laboratórios de experiências. E ela tinha meio que uma parceria com a Art Gomes. E quando a Gent descobriu do mundo de tinta, que ainda não era habitado, o que aconteceu foi que a Gent falou para a Art Gomes comprar a Joy Studios para poder já ter controle total sobre isso e passar o controle para a própria Gent. E foi isso que aconteceu. Assim, a Gent, com tinta e também com pessoas, fez os experimentos. Em seu primeiro experimento, eles chamaram de... O primeiro experimento foi chamado de O Demônio de Tinta. Capítulo 2. Os experimentos. Bem, o Demônio de Tinta ele foi uma falha ao tentar trazer o Bendy à vida. E por algum motivo que eu não sei qual é, e talvez seja porque o Demônio de Tinta tinha derrotado algum funcionário da Gent ou da Art Gomes, ou até também o próprio Joy Drew, que também morreu nas ventilações do local do mundo de tinta em 1971, atacado pelo Demônio de Tinta. Eu acho que foi por causa da morte de Joy Drew que eles criaram uma personalidade para o tal Demônio de Tinta, que aí sim deu certo, que era o Bendyzinho. Assim transformando a agressividade em timidez e inocência. E o Wilson colocou ele atrás das grades literalmente, sério, dá só uma olhada. E depois disso, adivinha, tiveram 2 Alice Angel nos experimentos. Uma que foi chamada de Alison e a outra que era a Suzy. E meio que a Suzy, quando ela virou experimento, ela meio que perdeu completamente eu acho que ela enlouqueceu, porque daí ela queria ser mais bonita ainda, só que ela conseguiu mais feiura, na verdade. Ela ejetou
ela começou a pegar tinta e agitar no próprio rosto. E olha o resultado como que ficou. Eu disse que ela tinha conseguido, na verdade, mais feiura. Capítulo 3. A salvação de Bendizinho. Depois disso, acontecem os eventos de Band and the Dark Revival. Sim, esse foi o segundo jogo da franquia a acontecer na história canônica da franquia Band. Bem, Audrey, ela foi até o andar da xícara de café para tentar tomar a xícara de café. Na verdade, para tomar uma xícara de café para possuir mais energia para trabalhar. Mas no caminho ela encontrou Wilson, que seria o zelador do lugar e, como eu já disse, o agente da Gent infiltrado na Arte Gomes. E bem, o próprio Wilson, ele pede coisas para Audrey, mas a Audrey não sabia que era para ligar a máquina de tinta e para trazer eles para o tal mundo de tinta. Caso vocês não saibam, que eu acho que vocês não sabem, caso algum humano entre no mundo de tinta, através da própria tinta, acontece meio que um ciclo que pode ser quebrado a qualquer momento e reiniciado a qualquer momento. E como que quebra o ciclo? Você reinicia o ciclo, mas com algumas coisas de mudanças. Ou seja, os acontecimentos são diferentes. E foi o que Audrey fez em sua jornada. Ela foi para o mundo de tinta e ela se tornou meio que mais um experimento. Mas por quê? Por quê? Bem, isso é porque ela já era feita de tinta. Tá aí explicado. E ela também ganhou poderes e força. E nesse caminho ela também encontrou o próprio Henry. Assim, meio que motivando o Henry, fazendo amizade com a Alison e também virando amiga de Bendizinho e encontrando o próprio Joy Drew. Mas como se ele havia morrido? Era o que eu tinha mencionado, né? Mas Joy Drew estava lá como memória, como um fantasma naquele mundo. Já que ele morreu lá, ele não consegue mais sair. E bem, depois de tudo isso, e até também de reencontrar com Suzy e a Alison, e depois até da Alison derrotar a Suzy e também dela falar que o ciclo iria se realizar toda hora e que toda hora a Alison ia derrotar a Suzy, ela reencontra o Wilson e eles meio que conversam. E o Wilson mostra ela a máquina que ela fez os experimentos. E quando ela quase virou um experimento, o próprio Wilson virou cobaia do experimento dele. Assim virando o tal do pirata de tinta. Bem, a luta ela não foi muito acirrada. Não, a Audrey ela meio que ia perder feio. No meio da batalha ela perdeu as duas pernas, o que ia dificultar ela. Se o demônio de tinta não aparecesse e acabasse com o próprio experimento. Quem diria, agora ele tá do lado da Audrey, só que não. Depois disso, a Audrey concorda com o demônio de tinta em eles unirem o seu corpo, mas era um plano do demônio de tinta de meio que corromper a Audrey, o que ele estava tentando fazer desde o início.
Mas o Joey Drew, ele apareceu de novo como fantasma, tentando meio que relembrar a Audrey, tentar motivando ela. Eu acho que ele sabia que isso ia custar a própria vida dele, mas como eu disse, ele se importava mais com os outros do que ele mesmo. E depois do próprio Joey Drew ser jogado na tinta, meio que sendo derrotado, e ele vê a fita do fim, a Audrey meio que ela dá um surto, tipo a Suzy, mas esse surto ele foi bom, porque ela pega o controle do corpo do Bendy para colocar a fita do fim e assim quebrar o ciclo. Audrey também tem a ajuda de Allison, Tom e Henry para conseguir fazer isso. E bem, é o que ela faz. A Audrey coloca a fita do fim e ela quebra o ciclo. Como que ela quebra o ciclo? Obrigando o demônio de tinta a olhar a fita do fim. Assim, ela também, ao mesmo tempo que quebra o ciclo, liberta meio que o seu irmão, já que os dois eram feitos de tinta, digamos assim. Ela liberta o Bendyzinho. Isso é uma coisa boa? Talvez, já que depois disso a Audrey provavelmente se aposentou e foi curtir o resto da vida com o Bendyzinho. My father's cartoon world was now mine, to rule, to watch over, and to protect. I can make the cycle more bearable for my friends inside. But as for me, I'm the first of my kind, born of ink, but living in flesh. Joey's world is escaping into ours. So, what's next? Who can really say? Capítulo 4. O reiniciamento do ciclo. Depois disso, acontecem os eventos de Boris and the Dark Revival. Mas quando a Audrey chegou naquele lugar, o Boris ele já tinha ido dessa para melhor. Mas como que agora ele está vivo? Bem, porque o ciclo reiniciou. E quando o ciclo reinicia, todos que foram derrotados voltam à vida. Até mesmo a Suzy. Bem, o jogo não tem muito de que eu falar aqui, já que ele também não é muito significante para a história, já que ele só mostra como o Boris ele sobreviveu, como que ele sobrevivia naquele lugar, coletando suprimentos e fugindo dos monstros, até ele encontrar o Henry, que enquanto o Boris sobrevivia, acontecia também os eventos de Bendy and the Ink Machine, o primeiro jogo da franquia e o último que aconteceu na história canônica da franquia. Mas acontece que na época que o Henry tinha entrado na fábrica, quer dizer, nos estúdios, Joey Drew ainda estava vivo, ou seja, antes de Audrey vir, o Henry já estava preso. E daí, por uma carta do Joey Drew, o Henry foi parar naquele tal lugar, naquele mundo de tinta, com algumas portas na qual Audrey podia acessar estavam trancadas e com vários puzzles também, que nem no Bendy and the Dark Revival, que é o jogo mais recente da franquia. Assim, como o tal do ciclo ia
como o tal do ciclo acontecia também. Bem, o tal do ciclo, ele também aconteceu, só que de uma forma diferente naquele lugar. Pois, então, como que ele aconteceu? Com o Boris, com a Suzy, ela realmente foi derrotada pela Alison de novo, só que em outra situação. E o demônio de tinta naquele lugar tinha sido meio que criado pelo Henry, já que ele ligou a máquina de tinta e com ela ele criou o demônio naquele mundo. Só que uma coisa que estava faltando, o Bendizinho não existia naquele lugar. Mas por que ele não existia? Porque ele estava com a Audrey nesse momento. Então o Bendizinho não pode ficar naquele mundo e com a Audrey ao mesmo tempo. E essa não foi apenas a única mudança, já que o derrotamento da Suzy, que a Alice derrotou, a Suzy também aconteceu diferente. Bem, ele aconteceu nesse lugar aí, com o Henry lutando contra o Boris. Mas por que ele estava lutando contra o Boris? Porque o Boris ele foi capturado pela Suzy. Não durou muito tempo até isso acontecer e foi transformado em meio que um robô mecânico. Então daí o Henry foi obrigado a derrotar ele. Bem, depois disso, o Henry ele foi preso pela Alison, já que ela não confiava nele, já que ele era meio que humano. Aqui, ó, só para mostrar. E você deve estar se perguntando, quem é esse Boris aí que... O Boris ele não tinha morrido? Bem, esse daí na verdade não é o Boris, ele é o Tom. Era meio que um funcionário da Jojo Studios que fazia os Funkos do Boris. Ele também era da Jojo Studios. E o que aconteceu foi de novo o reiniciamento do ciclo. Capítulo 5. A batalha final. Depois disso, de Henry derrotar Sam, conseguir a confiança de Tom e de Alison, e também de ir para, digamos, a caverna do Bendy, que seria meio que o lugar onde ele ficava. Tem a caverna do Laranja, do Rainbow Friends, agora tem a caverna do Bendy, antes da Ink Machine. Depois disso, o Henry ele teria que colocar a fita do fim de novo e obrigar de novo também o próprio demônio de tinta a ver a fita. Ele ia reiniciar de novo o ciclo. Mas por que essa era a batalha final, sendo que ele não conseguiu reiniciar o ciclo? Bem, na verdade, ele conseguiu reiniciar o ciclo. Bem, o Henry ele conseguiu sim reiniciar o ciclo. Mas ele voltou também para a vida real, que nem Audrey. E ele reencontrou o Joy Drew. Assim, os dois tiveram uma conversa amigável, agradável. Então, o Joy Drew falou que para ele visitar meio que um lugar antigo. E o que acontece é que o Harry entra meio que no porão da casa do Joy Drew e ele meio que acessa de novo o mundo de tinta, mostrando que o mundo de tinta
não poderia ser apenas acessado com tinta, e sim pelo próprio Joy Drew, que pode ter também resultado na morte dele. Encerramento. Olha só, parece que bem no minuto 25 do vídeo que eu consegui encerrar. Nossa, parabéns pra mim. Mas, bem, a franquia Band, com esses 4 jogos, ela conseguiu contar essa história aí. Bem, eu espero que tenha mais jogos dessa franquia no futuro. Já que a história dela tá ficando muito legal e o terceiro jogo ele poderia ser Band e o final do ciclo. Mas daí eu vou fazer aí um vídeo de como poderia ser um terceiro jogo do Band. Bem, o terceiro jogo canônico, meio que trazendo mais história. Porque teve 4 jogos da franquia, mas os jogos que trouxeram meio que mais história, a franquia foram o primeiro jogo e o quarto, que é o Band and the Ink Machine e Band and the Dark Revival. Mas bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Então tchau galerinha, se inscreva no canal. E dá aquele joinha e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau!